Tá dando pra te ver legal. Deixa eu Tá dando pra ver. aqui, ó. Pera lá que vai ficar bom. Pera lá que Olha vai ficar aí, bom aqui, ó. vê aí. Melhorou? Tá ótimo, tá maravilhoso. Tiago, seja bem-vindo. Opa, eu que agradeço aí o convite. Fiquei muito Boa feliz. noite, boa noite. Que legal. Olha, foi muito legal você ter aceitado o meu convite assim. Gente, Tiago, ele foi muito solícito, tá? Aceitou meu convite assim praticamente de última hora, né? Ah, é Mas nada. assim, eu acredito que a gente vai falar. O que a gente vai falar hoje é sobre fé e saúde mental, né? Fazer terapia, ir no terapeuta, no psicoterapeuta, ir no psiquiatra, não sei. É falta de fé? Será que quando a gente faz isso, a gente está diminuindo o poder de Deus? Será, gente? Gente, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu e o Thiago vamos bater um papo aqui. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade para comentar, para fazer perguntas, até para colocar a experiência de vocês sobre essa questão, tá? Qualquer coisa com áudio, nos informe aqui, tá? Nos comentários, se vocês estão ouvindo a gente legal, se não está dando nenhum ruído. Porém, a gente vai começar, gente, porque o tempo corre, né? E a gente vai aproveitar o nosso tempo agora. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez e, por favor, se apresente para nós. Obrigado. Então, sou psicoterapeuta, né? Tenho formação em psicanálise, trabalho também com a cognitiva comportamental, né? Tenho 40 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Que E legal. acho que é isso. Tiago, fala um pouquinho para nós da sua experiência, né? Você disse que, para mim, a gente conversou antes, né? E você me falou que você atende muitas pessoas, inclusive pessoas religiosas também, né? E eu queria saber a sua experiência atendendo pessoas religiosas, pessoas desse âmbito religioso. Você pode compartilhar com a gente? Claro, vamos lá. Quando a gente atende pessoas cristãos, né, pessoas que compartilham da mesma fé, é uma coisa muito assim, muito legal, porque parece que a gente se conhece já há muito tempo. Então, a pessoa já chega muito à vontade, né, parece que a gente já fala a mesma língua, e é muito gostoso, assim, é uma coisa que flui bem legal. A relação terapêutica, assim, ela é meio que automática, entendeu? Já acontece nos primeiros 5 minutos. É muito bom, muito legal mesmo. Bom. A experiência é sempre muito boa, que a relação já começa assim no nível 10, entendeu? Era isso que eu ia até comentar, porque a liberdade que as pessoas têm, né, de chegar num setting lá na consulta, no momento, né, na sessão, e aí ela começar a se abrir para você, no caso, né, ou para mim, que também sou religiosa, vamos dizer assim. A pessoa, quando a gente atende uma pessoa assim, a gente tem a mesma linguagem que ela. Então, esse momento fica muito mais tranquilo para a pessoa. Você sente que as pessoas ficam mais seguras com você? Muito mais, né? Porque os valores, os princípios são os mesmos. Né? Então, a pessoa já também te conhece ali da rede social, né? Você já passa um pouco da sua vida também ali para a pessoa. Sim. Então, a pessoa já sabe mais ou menos com quem ela está falando, né? E não tem como dar errado, na verdade, porque se você pensa igual aquela pessoa, se você tem o mesmo ensinamento, vocês compartilham da mesma fé e acreditam na mesma coisa, isso é muito bom para a terapia, é excelente, dá muito certo, porque ali tem uma conexão muito grande entre os dois, de uma forma muito rápida, como eu acabei de dizer, e para funcionar, para dar certo, é muito mais rápido. Porque sempre tem que ter a relação terapêutica, né? Para acontecer, né? Que na psicanálise a gente fala outro nome, né? A gente fala transferência, né? Então, para acontecer isso, a transferência ou a relação terapêutica, que é a mesma coisa, quando a pessoa é da mesma fé, é tudo muito rápido, muito natural. Eu acho isso muito interessante, principalmente para quem está ouvindo a gente agora, gente, preste atenção, tá? É muito interessante quando você procura um terapeuta, um psicoterapeuta, que professa a mesma fé que você. Não vou dizer que é obrigatório você fazê-lo, tá? Mas muitas pessoas, o que o Thiago falou aqui, o que eu também percebo, é que quando as pessoas professam a mesma fé que a gente, elas se sentem mais seguras
para abrir o coração, né? Para falar dos seus medos, das suas dores, né? Falar dos seus traumas. Então, é muito mais confortável para você, para quem for procurar terapia, procurar alguém que saiba, que conheça a sua linguagem, tá? Então, quem está nos ouvindo aqui, se você nunca fez terapia, eu conheço, Thiago, pessoas que dizem que não fazem porque tem medo do julgamento, né? Você já teve que lidar com alguém que começou até a fazer o processo, mas ficou com medo? Você via que a pessoa tinha receio? Sim, sim. Sempre tem isso, sempre acontece, né? Assim, em grandes... muitas vezes é comum acontecer, né? Mas quando quando você tem aquela sintonia com a pessoa, porque você pensa muito igual a ela, né? Não tem nada ali que vai te assustar, talvez, com o que você falar. A pessoa já acaba se sentindo à vontade e estamos em casa de todo mundo. Sim, muito bom isso, né? Gente, olha só, teve uma moça que foi a Eliane, falou assim, tenho esse receio. Pois é, Eliane, a gente sabe que tem muito cristão, muita mulher, homem cristãos, que tem medo, tem esse receio, porque tem medo do julgamento, né? Tem medo assim, eu vou abrir meu coração e a pessoa vai olhar para mim e vai me julgar. Né? Não, gente, terapeuta, psicoterapeuta não tá ali para julgar você, seja ele cristão ou não, tá? Ele tá ali para te ouvir, para acolher você na sua dor, né? Ali é o lugar para você abrir seu coração mesmo, falar tudo que tá dentro de você, que tá te angustiando, ali é o lugar. E ali também você está protegida, vamos dizer assim, pelo sigilo profissional, né? Então, o profissional, eu, o Thiago, quem for te atender, a gente tem que obrigatoriamente ter o sigilo, né, profissional. A gente não vai sair contando a sua vida para todo mundo, né? Jamais. Não vamos, jamais vamos fazer isso, não podemos fazer isso, né? Então, vocês têm a segurança de um local onde você vai poder abrir seu coração, ser acolhida e ter os seus segredos guardados ali, tá? Então, se alguém aí, né, tem receio, pode tirar esse receio do coração, que na terapia não tem isso, né, Thiago? Pode ficar tranquilo, né? Nós estamos muito acostumados também a ouvir problemas diversos, né? Então, às vezes, aquilo que a pessoa traz, ela acha que ela tem aquele receio de talvez ser julgada, às vezes é uma coisa que a gente já lidou com aquilo com outras pessoas dezenas de vezes, a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa chega com um pouco de receio em falar algo, mas a gente já está muito habituado a ouvir um problema muito parecido. É claro que a gente não vai ficar falando que atendeu alguém de forma parecida, com um problema parecido, mas para a gente é muito normal isso, né? A gente está ali mesmo para ouvir e tentar ajudar de todas as formas possíveis. Mas a pessoa pode ficar tranquila, porque geralmente não é nada novo, nada que a gente nunca ouviu. É verdade, gente. Normalmente é assim, né? É alguma situação que a gente já lidou antes, né? Então a gente não vai ficar assustado com você, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Que parece, eu tô tendo essa impressão, eu não sei se você está tendo a mesma impressão, e eu queria te perguntar, você acha que hoje as pessoas, os cristãos, estão tendo menos resistência a fazer terapia? Sim, está tendo menos resistência porque a informação está muito vasta, muito grande. Então as pessoas mais ou menos estão buscando esse autoconhecimento e tanto na internet como na televisão se fala muito em saúde mental, em saúde emocional. Sim. E as pessoas estão vendo, reconhecendo, né, que realmente é um problema de saúde como qualquer outro. Assim como qualquer um fica doente e vai no médico, né? Às vezes a pessoa está sofrendo com uma tristeza e ela não vai por quê? Se ela estiver sentindo uma dor física, ela ia. Mas só porque não é físico, aí ela acha que não tem que ir do mesmo jeito, né? Então a resistência assim, diminuiu bastante quanto a isso e está cada vez mais assim, as pessoas procurando de uma forma, cada vez procurando mais, né? Acho isso muito importante que você falou, Thiago, porque as pessoas cuidam de tantas coisas, né? Cuidam
do corpo, vai para academia, né? Eu tô com... As mulheres, por exemplo, têm o costume de estar sempre no ginecologista regularmente, fazendo seus exames, né? Os homens se cuidam também, né? Ou seja, falar de parte física, todo mundo se cuida, né? Principalmente quando está com algum probleminha, né? Se está com uma gastrite, se está com uma dor de ouvido, todo mundo corre para o médico. Mas quando a gente fala de saúde mental, né? Parece que ainda é um tabu, tipo assim, não, isso é bobeira, isso é besteira. Gente, nenhuma parte do nosso corpo, nem o corpo e nem a mente é bobeira, tá? É tudo importante. E ninguém vai cuidar para você. Você tem que cuidar, ok? Então, da mesma forma que você vai ao médico ver o coração, ver o rim, ver o fígado, né? Você também tem que ir ao médico e ao terapeuta, que cuida da sua mente, que cuida dos seus sentimentos, tá? Hoje em dia, daí, como o Thiago falou, já está mais disseminado do que qualquer outra coisa, né? A internet tem esse lado bom, né, Thiago? Trouxe bastante informação pra gente, né? Trazendo informação, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes de que é necessário se procurar, né, um profissional, no caso de saúde mental, se a pessoa está sofrendo por algo, se ela vem passando por alguma dificuldade, alguma coisa que ela não está conseguindo lidar, se faz necessário, não tem como mais guardar isso, não tem como mais fingir que a pessoa não tem nada. Chega uma hora que passa para o corpo, começa a dar problema físico, né, começam a aparecer dores, né, diversas doenças aí que vêm do emocional porque não cuidou, né. É verdade. É verdade. A Eliane perguntou se nós somos do Rio. Eliane, deixa eu até me corrigir aqui e pedir perdão, porque eu pedi para o Thiago se apresentar e eu não me apresentei. Olha aí, olha isso, gente. Olha que gafe. Eu sou a Dayana, gente, mais conhecida como Day. Eu sou do Rio, né? Então, se vocês estão em outro estado e estão ouvindo a minha voz chiada, sim, eu sou do Rio, tá bom? E o Thiago é de São Paulo, né, Thiago? Interior de São Paulo, aqui é Araçatuba. E eu sou do estado do Rio, mais assim, especificamente de Niterói, né, do outro lado da Baía de Guanabara. Então eu estou no Rio. Desculpa, gente, eu não me apresentei antes, fiquei empolgada com o assunto e não me apresentei. Mas tudo bem. Boa noite quem está chegando agora. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A mesma Eliane falou assim, escutei isso por 62 anos. Para de bobeira, você é frágil. Tem gente que pensa assim, né? Vai procurar terapeuta por quê? Você é tão frágil assim? Tão fraquinho assim, né? Infelizmente, ainda existe alguns poucos que pensam assim. Sim. É uma bobeira sem tamanho. Tiago, a pergunta que não quer calar. Fazer terapia é falta de fé? E aí, essa aí tem que ser a última. Essa aí é a última, tem que deixar para o último minuto, tem que fazer um suspense. Tá, então vamos fazer um suspense? Gente, vou deixar vocês no suspense, então. Thiago não vai responder essa, vai responder lá na última pergunta que eu tenho para ele, eu ainda tenho outras. Vamos ficar no suspense, então, cara. Vambora. Vamos lá. Thiago. Se você quiser, eu falo assim, eu tô brincando, se você quiser, eu respondo sim. Não, agora eu quero suspense, eu quero. Agora você quer suspense, então tá. Agora eu quero. Tá bom? Tá bom. Ai, gente. Gente, olha, diz pra mim, Thiago. E aí, psicoterapia e religião? Esse negócio caminha junto? Dá pra caminhar junto terapia e religião? A terapia não tem nada a ver com a religião da pessoa, não influi. Uhum. Não tem relação, porque não se trata ali de crenças religiosas no momento da terapia. Uhum. Mas a pessoa pode sim se sentir mais confortável em falar com um terapeuta da mesma fé dela. Pode acontecer de que ela ir se tratar, fazer um tratamento, e o terapeuta que não é da fé dela dizer algo que talvez a incomode. Pode acontecer sim. Pode ter talvez uma orientação do psicoterapeuta de algo e ela fala, não, mas isso aí eu não faço, isso eu não acho certo. Pode também. Por isso que é importante a pessoa já ver isso antes. Procurar
uma pessoa que ela acredita que ela vai se sentir à vontade e que as orientações que vir não vai ferir os valores e os princípios, né, da pessoa. A orientação ali do terapeuta, se for para melhorar algum tipo de comportamento, né, a tentar introduzir um novo comportamento para a pessoa começar a se sentir melhor, ou para tratar uma cognição, ou para fazer um teste experimental, né, uma experiência comportamental. Um terapeuta que talvez não seja da religião da pessoa pode fazer algo que talvez ela não diga que não vai fazer, né? Mas quanto a isso, tudo bem, é só ali conversar na hora e ajeitar. Mas se a pessoa não quiser passar por isso, ela procure alguém da mesma fé dela, que é interessante para ela também, que ela vai ficar mais à vontade e provavelmente os dois ali vão ter uma conexão maior. Porque já como eles pensam iguais, não há possibilidade do terapeuta fazer algo que vai contradizer algo que ela acredita ser certo ou errado, entendeu? Sim, sim. A pessoa não passa por esse incômodo, né? De repente, o terapeuta sugerir algo que ela não concorde muito, né? Por exemplo, gente, vou dar um exemplo bem claro. Na psicanálise, por exemplo, tem muitos psicanalistas que também são hipnoterapeutas, né? Praticam a hipnose. E tem muitos cristãos que não gostam, não querem passar pela hipnose, não se sentem à vontade com isso. Então, se você procurar um terapeuta que sugira para você fazer hipnose, você não está muito afim, né? Pode ser incômodo para você dizer, não quero, não concordo, não acredito, né? Então, até para procurar um terapeuta, gente, a gente tem que saber, né? Você pesquisa, procura saber, né, se vai ser alguém que vai falar a mesma linguagem que você e você não se encontre, de repente, numa saia justa, vamos dizer assim, né? Com um terapeuta que você sugira alguma coisa que você, né, não queira fazer, não esteja à vontade para participar, né? Então, isso é muito interessante. Agora, é interessante o que o Thiago falou, porque realmente, gente, terapia é uma coisa e religião é outra, tá? Cada um de nós somos seres humanos integrais. Então a gente tem um corpo, a gente tem uma alma, a gente tem um espírito, né? E a gente vai cuidar de cada um nos devidos locais, né? Do corpo eu vou cuidar no médico, né? Da minha mente eu vou cuidar também num especialista. Do meu espírito eu cuido na igreja. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque as pessoas hoje, Tiago, têm percebido que alguns cristãos eles estão caindo num extremo de espiritualizar tudo, né? E aí eles esquecem que também são humanos. E isso me preocupa muito, né? A gente vê, eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa cristã passando por problemas de saúde mental sério, mas que se recusava a se cuidar. Por quê? Porque para ela aquilo era um ataque espiritual, vou dizer assim, né? E você via nitidamente que, na verdade, essa pessoa estava sofrendo de um transtorno que ela nunca cuidou e que só estava piorando com o tempo, né? Então, não estamos dizendo aqui, tá? Gente, deixa eu já me corrigir aqui. Não estamos falando que Deus não pode curar alguém, tá? Não estamos incapacitando o Criador, né, de fazer um milagre por alguém. Não estamos falando isso. Mas o que eu estou dizendo é, faça a sua parte. Faça a sua parte. Entende? Se tem algo acontecendo com a sua saúde mental e você não está entendendo o que é, procura um médico, psiquiatra, faz terapia, né? Vai fazendo a sua parte. Que eu acredito que o Criador faz a parte dele, né? Então você faz a sua parte, que o Criador faz a parte dele. Não se veja só como um ser espiritual, se veja também como um ser humano. Você é humano, nós somos humanos. E como humanos precisamos cuidar de nós, né? Então, assim como a gente cuida do corpo, precisamos cuidar também dessa massinha encefálica aqui, que ela precisa. Não é, Tiago? É isso mesmo. É importante, é como você mesmo falou. Se a pessoa está com algum problema espiritual, aí, no caso, a terapia não é para isso, né? Uhum. Ela pode procurar uma pessoa dentro da religião dela, né, que vai cuidar desse assunto com ela, né, tentar ajudar, né? Mas aí se tratando se falando sobre a espiritualidade, né?
Agora, sobre saúde mental, lidar com as emoções, né, algum problema que ela vem passando ali, que ela precisa da instrução de um profissional de saúde mental, a terapia já é para isso, não tem nada a ver com a espiritualidade da pessoa. Se a pessoa quiser falar sobre isso, e ela acha que ela deve falar algo, e a pessoa professa a mesma fé que ela, não tem nenhum problema ela dizer algo ali, não é que não pode, é que é só deixar ciente que não é para isso, entendeu? Sim. É diferente, né, de não poder. Poder pode falar o que quiser. Mas ali não é para isso. Porque quando a pessoa quer tratar a espiritualidade dela, ela não vai procurar um terapeuta para isso. Terapeuta é para ensinar ela a lidar com as emoções dela, para ensinar ela como ela lidar com um transtorno que talvez ela tenha, como que ela pode se comportar de uma forma melhor, né? Como que ela pode tratar dos pensamentos dela, que às vezes tem muito pensamento distorcido e a pessoa acaba acreditando naquilo que ela pensa, né? Então, é isso. Só que é importante a gente lembrar também, né, que a Bíblia fala que Deus, ele é o Deus de todo consolo, né? A Bíblia garante que o Criador, ele faz questão de consolar aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito esmagado. Então, é fundamental a pessoa também ter uma fé, acreditar em Deus, né? Cuidar da espiritualidade dela também, né? E isso vai ajudar muito também no processo terapêutico. Não tem relação, mas ajuda muito a pessoa ter uma esperança, ela ter uma fé, né? Ali em Salmos 34 e 18, é importante lembrar aqui, né? É um texto bem legal, que fala sobre isso que eu acabei de falar. Diz assim, né? Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Então, assim, olha aí, né? É uma coisa assim, que está claro que a Bíblia e Deus pode nos ajudar também, entendeu? Exato, exatamente. São duas coisas que caminham juntas, gente. Duas coisas que caminham juntas. Aí você pergunta, mas Dayana, Tiago, se eu tenho fé, por quê? Né? Eu sei que Deus pode me ajudar, sim. Só que Deus também sabe que você vive num planeta cheio de problemas, né? Você vive num lugar, gente, o que o mundo está hoje, o caos que o mundo está hoje. Né? A gente, Tiago, vê notícia ruim todo dia, né? Mesmo que a gente não procure, alguém traz uma notícia ruim para nós, não é verdade? Mesmo que você não queira ver o telejornal, é verdade. Não tem como fugir. Então, tipo assim, a gente está vivendo num mundo hoje que é um caos. E é inocência nossa achar que o mundo de hoje não vai interferir na nossa saúde mental, gente. Né? Por mais que você se cuide da sua família, né? Que você tente se cuidar, não tem como não ser afetado por um mundo caótico que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo num planeta caótico. Então, isso afeta a nossa saúde mental. Né? Você tenta manter sua paz, você tenta, né? Mas a gente sabe que a gente não vive num ambiente propício para isso. É fácil, então, né? Não é fácil, nada. Então, é óbvio que a nossa saúde mental, gente, vai ser afetada de alguma forma. Né? Nossa saúde, a nossa saúde dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos. A saúde mental de todo mundo está sendo afetada. A gente acabou de sair de uma pandemia, não é, Tiago? Imagina, ficamos trancados durante um tempo, né? Ninguém imaginava que ia ficar trancado daquele jeito. Muitos de nós cristãos ficamos sem poder frequentar os nossos templos, né? Quem vai aos cultos, quem vai nas reuniões. E depois fechou tudo, ninguém podia sair mais. Depois abre de novo, depois ficou abre e fecha. Gente, isso tudo acabou com a saúde mental da gente. Então, imagina só. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: não, a minha saúde mental tá ok, eu tô super bem, eu não tenho problema de saúde mental. Eu falei assim, nossa, queria ter essa autoestima. Queria ter essa certeza de que a minha saúde mental tá ótima. Que remédio que ela toma. Eu também queria saber, né? Eu quero uma É verdade. Aí eu falei assim, gente, quem não tá com a saúde mental abalada, né? Todos nós estamos principalmente depois dessa pandemia. Então, assim, e detalhe, né?
os próprios especialistas, eles disseram, né, que depois da pandemia, muita gente ia aparecer com transtornos, com problemas de saúde mental. E é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo. Sim. Por quê? Porque esse mundão aí afeta a nossa saúde mental, né? Então, da mesma forma que você cuida do seu espírito, cuide também da sua mente, da sua saúde mental. Não é isso, Thiago? Então, a experiência da pandemia para você, esse período de 2020 para cá, você percebeu como é que ficou mais complicada essa questão da saúde mental? A ansiedade aumentou muito, né? E a depressão também. Teve foi alarmante os casos, né? Sem contar também o problema do luto, né? Com tanta morte. Então, é um reflexo grande aí da pandemia, de pessoas com problema hoje por conta da pandemia. E tudo se agravou. Se a pessoa já não vinha muito bem, quando aconteceu a pandemia que trancou todo mundo, não tinha mais tanta distração mais, né? As pessoas pioraram, assim, ficaram mais doentes, mais tristes, né? A depressão aumentou, pessoas mais ansiosas, mais preocupadas. Aí já envolveu o processo de perca de gente querido, né? Então, hoje, a gente vê as pessoas ainda muito machucadas ainda. Sim. E relatando muitos problemas da época da pandemia. Muitas pessoas passaram por luto, né? Perderam entes queridos e não cuidaram da saúde mental. Tem gente que não sabe lidar com luto, gente, até hoje, né? Teve gente que perdeu o parente em 2020 e ainda está sofrendo muito pela perda de algum parente, né? Então, se você é uma dessas pessoas, procura ajuda. Ó, tá aqui o Thiago, tá aqui eu, né? Então, procura ajuda, porque nem sempre as pessoas conseguem lidar com o luto sozinhas, não, tá? Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Tem gente que pensa que conseguiu lidar com o luto, mas não conseguiu, né? E descobre isso na terapia, né? Então, se você não teve perda de alguém e isso ainda dói em você, você precisa de ajuda, né? Então, procure ajuda. Thiago, eu vou ler aqui, porque acho que tem gente que mandou algo escrito. Deixa eu ler aqui pra gente. A Eliane diz assim: meu esposo infartou e adormeceu dentro de casa, logo após a pandemia. Pois é, Eliane, viu? Quanta gente passou por situações assim, né? De infarto. Isso. Muita gente também passou por divórcio. O número de divórcio, gente, que teve na pandemia, muita coisa, né? Casais muito perto demais, deu choque. É verdade. Os casais modernos, infelizmente, muitos casais modernos praticamente não se encontravam, né? Trabalhavam o dia todo e aí só se encontravam à noite para jantar, dormir, no outro dia, né? Sair para trabalhar. Imagina. Isso aí. Home office, todo mundo dentro de casa junto, aí 24 horas por dia. Aí a mulher pedia pro marido parar de trabalhar para ir lavar a louça. Aí você imagina. Não. O quebra-pau. Sim. E o marido mandava as crianças calar a boca porque ele estava em reunião. E a mulher também queria entrar em reunião e não tinha ninguém para tomar conta do marido. Gente, imagina o caos que não foi dentro de casa, né? Da casa de alguns casais. Mas assim, eu tive muitas notícias de divórcio depois que eu voltei, né? Porque a gente voltou para a vida real de novo, né? Fulano se separou, ciclano se separou. Eu falei, gente, mas como assim? Tanto divórcio é esse, né? E o divórcio também, querendo ou não, é uma forma de luto. É um luto também, tá? E que também precisa saber lidar com isso, porque afeta muito a saúde mental, né, Thiago? Sim, verdade. Tiago, agora eu tenho mais uma perguntinha para você. Vamos lá. Falando de terapeuta cristão, né? O terapeuta que professa uma fé. Qual é o papel dele enquanto terapeuta e cristão? Então, o papel do terapeuta é ajudar a pessoa ali no campo emocional, como eu disse, né? E o que a pessoa traz ali, dentro dos valores, dos princípios que os dois têm, ele vai montar ali um plano de tratamento que vai adequar a pessoa. Então, o papel do terapeuta cristão é isso, é cuidar, acolher a pessoa, cuidar, fazer um tratamento
que possa ajudar a pessoa a trazer alívio para aquilo, com o problema que ela vem sentindo, né? Uhum. E o legal de tudo isso é que os dois ali, tendo a mesma fé, tendo a mesma crença, eles podem fazer coisas ali, trabalhar juntos na hora da terapia, de uma forma que vai surtir muito efeito. Porque tudo que o terapeuta colocar como sugestão, ou conversar, ou dialogar, ou fazer a pessoa entender algo que ela tem dificuldade de entender, a probabilidade de dar certo é muito grande de um terapeuta que é cristão, porque a outra pessoa sendo também, o tratamento, a chance de dar certo é muito grande, da pessoa melhorar. Sim, sim. Isso é muito legal, né? Porque hoje em dia, gente, as pessoas falam assim, tenho que fazer terapia, mas eu não sei muito bem quem procurar. Procure alguém que fale a sua língua, né? A primeira recomendação que a gente dá é procure alguém que você sabe que vai falar a sua língua, porque o processo terapêutico vai ficar muito mais simples para você e você vai se sentir muito mais acolhido, com certeza, né? Isso aí não é sem sombra de dúvida. Mas e se eu começar a terapia e não gostar do terapeuta? Você tem liberdade para escolher outro terapeuta, ok? Problema nenhum, né? É isso aí. Se por acaso você começar o processo e sentiu que, poxa, acho que não tem muita afinidade com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, vou procurar outro. Faça isso, você tem direito de fazer isso, né? Porque você precisa dessa transferência, dessa afinidade, para que o processo aconteça de uma maneira tranquila para você. E que você tenha resultado. Que no final das contas é isso que a gente quer, né, Tiago? Que você tenha resultado, né? Fazer que a pessoa vira terapeuta dela mesma. Porque assim como a gente aprendeu a lidar com as questões, a aprender a lidar com as emoções, a gerir tudo isso, a pessoa também aprende da mesma forma e ela consegue aplicar nela. Então, ela vira uma psicoterapeuta dela mesma. E essa é a função da terapia. Ensinar a pessoa a lidar com a vida, com os problemas, entendeu? Com as emoções. E ver onde ela está errando, que às vezes ela também não está enxergando. É verdade, é verdade. Nossa, foi maravilhoso você falar isso, porque é justamente isso, né? Gente, o terapeuta não quer que você fique escravo de terapia, tá? O terapeuta não quer isso. A gente não quer escravizar você na terapia. A gente quer um dia poder liberar você, né, dar alta para você e dizer assim, agora você é terapeuta de si mesmo. Você está pronto, você está pronta, né? Isso pra gente é como é que eu posso dizer, um atestado para nós de que a gente fez um bom trabalho, né? A terapia tem um começo, meio e um fim. Sim. Ela não é para a vida toda. Exato. Ela pode fazer visitas, né? Depois que ela passa um tempo, por exemplo, a pessoa entra num processo terapêutico, ela traz as questões, a gente elabora ali o que vai ser falado em cada sessão, coloca da forma que ela acha melhor, por exemplo, se ela hoje eu quero falar disso, que isso é mais importante para mim. O paciente fala, ok, então é o paciente que manda no que ele quer falar na sessão, no que ele quer discutir. E sempre lembrando que isso tem começo, meio e fim. No final do processo terapêutico, ela já sabe lidar com aquilo que, quando você fala, mas e aí, você poderia fazer o que nessa situação? A pessoa já, eu poderia fazer isso aí, tá vendo? Aprendi, já sabe. Então você começa a ver que a pessoa está treinada, ela está sabendo lidar com o que ela sabe reconhecer, ela sabe achar o que está acontecendo com ela dentro dela. Ela consegue dar nome, ela consegue ter um comportamento diferente, mais funcional, que a gente fala, né? E ter mais qualidade de vida, entendeu? A pessoa volta a sorrir, né? Volta a ficar mais tranquila, fica menos ansiosa, né? Consegue regular a depressão. Isso. Então, quando a pessoa começa você vê que a pessoa já começa a voltar mais sorridente, você vê que a terapia está caminhando para o fim. E que ela vai encerrar e depois a pessoa pode fazer visitas de 3 em 3 meses, de 1 em 1 mês, do jeito que ela quiser, de 6 em 6 meses. E é assim, mas a pessoa fica boa e aprende também, assim como a gente aprendeu também, né, Oda? É verdade. Gente, isso é muito maravilhoso.
A gente está longe de ser perfeito, né? Mas a gente aprendeu e agora a gente quer ensinar também muita coisa boa, né? É verdade. A gente amadurece emocionalmente, gente, tá? Isso tudo que o Thiago falou é maravilhoso, por quê? Porque por que a gente faz escolhas erradas na vida? Por que a gente às vezes dá umas bolas fora, né? Por que às vezes a gente faz péssimas escolhas? Porque a gente não se conhece, tá? E a terapia, ela é autoconhecimento. Você começa a se conhecer, né? Então você conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Você sabe onde o calo aperta, você sabe que situações que é bom você evitar, né? Escolhas que você pode fazer e você sabe que aquilo pode ser ruim para você. Então, você começa a se conhecer tanto que você evita as amarguras futuras, né? Ou você aprende a lidar com uma eventual amargura futura, né? Então, qualquer coisa que aconteça com você, você vai saber, você vai se olhar e vai saber lidar de frente com aquela situação. Isso é autonomia, isso é inteligência emocional, né? Isso é liberdade, né? Porque você não fica na mão das pessoas e seus sentimentos não estão sendo manipulados por outras pessoas. Você sabe guardar seus sentimentos. Pegue as velas do barco. Não é? Exato. Não está mais à deriva. Isso aí. Não é um barquinho no meio do mar, assim, né, do nada. Ele tá com a vela içada e sabe direitinho para onde ele vai. Né? Então, é justamente isso que a terapia faz, gente. É muito maravilhoso. Quem puder fazer esse processo, faça. É muito comum as pessoas chegarem na terapia perdidas, assim, sem saber o que de fato querem, para onde elas querem ir, né? E é muito bom aquele momento ali, ela mesmo pensar sobre isso, sobre o que ela quer para a vida dela, sobre que objetivo que ela traz, o que de fato realmente ela está ali. E aí ela começa a pegar uma direção na vida, seguir um rumo que ela está vendo que vai dar certo, que às vezes por onde ela estava indo, ela viu que não ia dar certo. A pessoa começa com autoconhecimento, começa a ver qual é realmente os objetivos que ela tem, né? Aquilo que às vezes ela está dando muita importância, que não vale a pena dar importância para isso. Às vezes está carregando peso desnecessário, ou está pegando responsabilidade que não é dela. Então tudo isso dentro da terapia, ela começa a enxergar e saber trabalhar isso na vida dela. É um momento assim de muita aprendizagem, que vale muito a pena mesmo. A gente passa por terapia, né? A gente que é terapeuta, para virar terapeuta, passa por terapia, a gente sabe muito bem como é que é, né? E é muito gostoso, né? É um processo muito bom, né? Vale muito a pena para todo mundo. Sim, de muita autonomia e de muita liberdade também. Isso é muito importante para qualquer ser humano, gente. Deixa eu ler aqui, mas o que o pessoal escreveu, teve gente que escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. O bom dessa pandemia foi saber que tem irmãos terapeutas, coisa que eu não sabia. Olha só, Elaine, que legal. Sim, tem muitos irmãos terapeutas, procure um. Tem sim. Alguns estavam escondidinhos, mas já estão saindo. Elaine, e pode realmente ajudar nos falando a mesma língua. Exatamente. O terapeuta que fala a sua língua vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Gente, teve gente que entrou aqui depois. Oi, gente, boa noite. Que agora eu vou fazer a pergunta de milhões. Posso, Thiago? Pode, agora vai. Agora chegou a hora. Agora chegou a minha hora da pergunta de milhões. Eu deixei pro finalzinho. Gente, quem tiver pergunta, pode mandar aí, tá? Qual é... Não, peraí. Fazer, Thiago, me responda. É agora, hein? Meu Deus. Mentes curiosas querem saber. Fazer terapia é falta de fé? Vamos lá. Fazer terapia é falta de fé? O que você acha, Dai? Olha, eu penso algumas coisinhas aqui. Ó, deixa eu falar. Antes de você falar, deixa eu falar. Quando a pessoa relaciona problema emocional com falta de fé, é porque ela acha que tudo está relacionado a pessoa não crer numa esperança, não crer em Deus, não crer nas promessas que Deus fez na Bíblia,
Então a pessoa acha que aquela pessoa às vezes está triste porque falta crença, falta, não acredita no que ela busca ali dentro da religião dela. Então, essa pessoa está triste, essa pessoa está ansiosa porque ela não tem fé em Deus. Mas quando a pessoa entende que às vezes a pessoa está triste, ela está extremamente ansiosa, a vida dela está parada, longe de ser algo relacionado à falta de fé. A pessoa tem uma doença, é uma doença real. A depressão é uma doença real, a ansiedade também, transtorno obsessivo compulsivo, uma esquizofrenia, um transtorno afetivo bipolar. Então, são doenças reais. Agora, o que a falta de fé tem a ver com o transtorno que a pessoa adquiriu? Nada. Então, quando a pessoa julga isso, falando que o outro não tem tanta fé por conta disso, é uma coisa totalmente absurda, porque geralmente essas pessoas oram muito, pedem muita ajuda para Deus e creem muito em Deus. Né? Sim. E longe de não ter esperança, pelo contrário, elas têm uma esperança linda que está contida na Bíblia, né? De dias melhores, e que todos esses problemas vão acabar e vão ficar para trás. E a gente espera esse dia chegar. Mas não tem nada a ver quando a pessoa tem uma doença. Se a pessoa tem uma doença, ela tem que procurar um médico. Se ela tem um problema de transtorno mental, ela tem que procurar um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Então, é o que a pessoa relaciona o problema. Se você realmente ter a convicção que existem as doenças mentais, não tem relação nenhuma com não ter fé. Quando você entende que isso é um problema de saúde mental. Sim. E a depressão é real. Não é algo que é frescura ou que é uma tristeza que aparece de vez em quando. É algo que para a vida da pessoa. Né? Então, a mesma coisa é a ansiedade. A pessoa fica sofrendo com tudo que vai acontecer. Tudo. Vai ter uma visita, no outro dia ela não dorme. Então, isso não tem. A pessoa começa a parar de viver, ela para até de sair de casa. Tem casos que pode acontecer isso. Isso é uma doença, isso é um transtorno. Então, longe de ser falta de fé. A pessoa precisa muitas vezes de medicamento, de muita terapia, dela aprender a lidar com todos esses pensamentos que surgem na cabeça dela. Porque uma pessoa depressiva, ansiosa, ela tem um monte de pensamentos distorcidos da realidade. E ela acaba acreditando naquilo. Entendeu? E alguém fala alguma coisa para ela, aí piorou. Ah, mas você não tem fé. Aí ela vai acabar acreditando, mas ela não tem fé e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, tem que ver o que a pessoa relaciona. Quando ela entende que os transtornos mentais existem, são reais, não é nada fictício, não é uma frescura, não é uma fraqueza, é uma doença. Então, aí a pessoa vê que não tem nada relacionado, absolutamente nada, com falta de fé. Exatamente. É um transtorno, gente, que acomete qualquer ser humano. Qualquer ser humano, seja ele cristão ou não cristão. Seja ele religioso ou não religioso. Não é porque somos religiosos, porque cremos num Criador, que a gente está livre de passar pelas doenças, pelos problemas que tem na vida, né? Todos nós vamos passar, independente de fé que você professe. Isso não quer dizer que você tenha pouca fé, né? Não tem. Você só é humano, só isso, ok? Crer num Criador, né? Ler a Bíblia, não torna você um super-humano, não torna você um ser a terceira, a quarta, a quinta, a sexta pessoa da Trindade, não sei, né? Não torna você um ser especial, que nunca vai ficar doente, que nunca vai ter problema. Né? A pessoa não vai ter superpoderes, né? Isso, ninguém vai ter superpoder porque crê num Deus, porque lê a Bíblia, porque ora. Não, nós somos humanos. Enquanto humanos, enquanto estivermos aqui, é assim que vai ser, ok? Então quer dizer que Deus não me ama? Eu estou doente porque Deus não me ama. Não, você está doente porque você é humano.
E você vai continuar amando seu Criador, porque apesar das suas dores, você crê que ele está ali com você, passando também a mesma situação com você. Eu acho que assim, é muito fácil, Tiago, a gente dizer que tem fé quando tá tudo bem, né? Quando a gente está com dinheiro no bolso, quando a saúde tá 10, você não tem nada, quando a família tá linda, maravilhosa, ninguém briga, né? O meu trabalho é maravilhoso. Aí é fácil você dizer que tem fé. Agora, e quando a gente está doente? E quando a gente precisa do médico? Quando a gente precisa fazer terapia? E quando o psiquiatra diz que você tem que tomar remédio sim para a depressão? Né? É aí que o amor pelo nosso Criador é provado. Né? Apesar de tudo isso, o amor permanecer de pé. Então, Deus... Tem um exemplo bem parecido com isso, foi o de Jó, né? Que está na Bíblia. Exatamente. Um homem que teria todos os motivos para fazer o que a mulher dele disse, né? Amaldiçoa seu Deus e morre, né? E ele não fez. Então, assim, exato. E ele sofreu porque Deus amava ele menos? Não, ele é um ser humano igual a mim e a você, né? Igual a nós. Então, assim... É importante lembrar, Gaia, que a Bíblia, ela não diz que a espiritualidade cura problema de saúde. Não diz isso. Ela não diz que a pessoa que tem a espiritualidade muito boa, a pessoa não vai ficar doente. Não está escrito isso. Exato. Então, a Bíblia diz que as pessoas recebem consolo, que é o que eu falei lá no começo da live, até do texto, né? Que Deus nos consola. E sim, é uma verdade muito grande. Mas não que ter uma espiritualidade boa, a pessoa não vai ter problema. Exato. Os problemas acontecem da mesma forma, infelizmente, por causa dos imprevistos. Qualquer um pode ficar doente, qualquer um pode sofrer um acidente, qualquer um pode ter uma depressão, um transtorno ansioso, algo assim. Independente da espiritualidade da pessoa, né? Exato. E assim, gente, é muito cruel a gente dizer para alguém cristão, alguém religioso, fulano, você tá assim, mas é porque você tá com pouca fé, porque você não tá orando direito, você não tá jejuando, você não tá buscando a Deus. Gente, não é isso, gente. Tá? Eu já conversei com algumas pessoas cristãs também, Tiago, e essas pessoas, elas se afundaram ainda mais nos seus transtornos, justamente por causa desse julgamento que receberam, né? Quando foram abrir o coração para alguém, contar que estava tendo um transtorno, que estava com depressão, que descobriu que era bipolar, né? E a pessoa falou, mas não aceita isso não. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais a Deus, né? E a pessoa, ela se sentiu nada. Ela se sentiu assim, nossa, mais do que eu busco, mais do que eu oro, mais do que eu peço para Deus, né? A pessoa se sente assim, poxa, então se Deus me deixou doente, né? A pessoa falou isso para mim uma vez. Se Deus me deixou doente é porque eu não mereço, porque eu estou em pecado, é porque eu sou uma pessoa muito ruim. E não é isso, né? Não é isso. Então, é muito triste a gente ver que muitas vezes no nosso meio, né, tem pessoas que ao invés de caminhar com a pessoa ali na dor dela, dando ombro, dando apoio, né? Orientando essa pessoa, fulano, procura um terapeuta, vai no psiquiatra, vai se cuidar, né? Em vez de orientar, não. Parece que essas palavras não ajudam, gente, só afundam mais a pessoa. A pessoa se sente um inútil. Né? É importante falar isso aqui, porque às vezes as pessoas falam realmente isso, só que às vezes não falam nem por mal. Sim, é verdade. E a pessoa não tem essa informação que ela está mais atrapalhando do que ajudando falando. Exatamente. Né? É como eu acabei de dizer, é uma doença real, só que às vezes a pessoa não sabe que o outro está doente. Ela acha que é falta de fé. Exato. E aí a pessoa fala algo, às vezes não é nem por maldade também, porque não tem informação que não pode ficar falando isso, porque talvez ela não entende como funciona uma depressão, né, como funciona um transtorno mental. Então ela faz aquela relação com falta de fé e acha que a pessoa está desesperançosa, por exemplo. Exatamente. E a pessoa se sente pior ainda. É verdade. Por isso que essas pessoas aí têm que assistir a nossa live. Sim, né? É por isso que a live vai ficar salva, gente, para vocês compartilharem com essas pessoas, para elas aprenderem sobre saúde mental e fé, Manda ok? Um aviãozinho. Manda um aviãozinho para esse povo aí, que esse povo precisa ver, tá? E olha, gente,
assim, fica o recado para vocês, tá? Sobre isso. Se você tem desconfiança, né, que você anda muito depressivo, ou que você anda muito ansioso, ou que tem alguma coisa meio estranha aí que você não está entendendo o que está acontecendo com você, procura ajuda, tá? Não lida com isso sozinho, sozinha, né? Ah, já conversei com a pessoa da minha igreja, com um conselheiro espiritual, né? Vai lá, conversa com o seu conselheiro espiritual, mas também procure ajuda terapêutica, né? Procure, de repente, é caso de psiquiatra, vá ao psiquiatra. Mas, assim, não deixa de se cuidar, não negligencie a sua saúde. Né? Às vezes tem gente que fala assim, Tiago, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo. Teve um rapaz que uma vez falou isso pra mim, olha, eu tento ler a Bíblia, mas eu me distraio com um monte de coisa, eu não consigo ler, não sei o que lá. E aí eu conversando com ele, fui perguntando os pormenores. Falei, você não consegue ler a Bíblia ou você não consegue ler um monte de coisa? E aí ele falou, eu não consigo ler a Bíblia e também um monte de coisa. Não consigo ler livro, não consigo ler nada, eu me distraio, não sei o que. Isso aí deve ser espiritual. Falei, não, calma aí. E aí a gente foi conversando. Adivinha só, né? O rapaz foi ao médico, foi ao neurologista e descobriu que é a TDAH. Né? Eu falei, olha só. E a cabeça puro minhoca. Exato. Exatamente. A cabeça assim, fervendo, achando que era ataque espiritual, que não deixava ele ler a Bíblia, achando que era não sei o quê, achando que era... Falei, tá vendo? Você nasceu com TDAH. Né? Então, você me falou que desde criança você não consegue ler nada, aprender nada. Né? Então, isso não é de agora. Né? Então, ele tinha um transtorno que ele nasceu, ele não sabia e descobriu. Né? Eu falei, agora você vai lá tomar seu remedinho, ser medicadinho, para você ficar no eixo e conseguir ler a sua Bíblia. Né? E assim... Concentrada. Dá uma concentrada, exatamente. Então, gente, fica atento, tá? Fica atento a vocês e fica atento para quem é papai e mamãe aí, aos filhos de vocês, tá? Porque crianças e adolescentes também, ultimamente, têm aparecido muito com vários tipos de transtorno. Então, fique atenta, fique atento. Ore, mas também procure o médico, tá? Deus colocou os médicos aí para poder cuidar da gente mesmo. Então, a gente precisa fazer isso, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui, que eu acho que tem. Entrou uma agora. Adriana, obrigada, irmão. Jeová abençoe vocês. Lutar contra a depressão não é fácil. E quão bom é saber que temos um Deus amoroso. Entrei bem depois, mas vou assistir a live sábado. Ok, assiste sim, tá? Muito obrigada pelo seu depoimento. Guarda. Gente, essa live vai ficar salva para vocês assistirem quando vocês quiserem, tá bom? Tiago, coloque agora para mim as suas considerações finais. Eu já te agradeço já, né? Eu acho que o papo foi assim. Muito bom, foi muito bom. Aproveitou. Diga aí como é que você trabalha, quem pode te encontrar, onde te acha. Fala aí, Tiago. Pode me achar no Instagram, né? Que é psicoterapeuta Tiago Andrade. Eu trabalho de forma online, segunda a sexta-feira. Ótimo, maravilha. Na bio do Instagram também, tem lá nos posts, né? É só falar comigo lá e a gente agenda o horário e o dia aí. Tá legal, muito bom, gente. Muito bom. Ótimo. Gente, olha, eu também atendo, tá? Sou terapeuta também. Quiser ajuda, pode me chamar, né? Eu vi que já tem gente me seguindo aqui no Instagram. Muito obrigada. Sejam bem-vindos quem começou a seguir agora. Né? Olha aí no Instagram, tem muita informaçãozinha aí legal para você, né? Quem é do meu Insta, dá um pulo lá no Insta do Tiago, né? Dá uma escolhadinha lá também, tem muita coisa legal do Tiago lá para vocês verem. Qualquer coisinha é só chamar a gente no direct, perguntar como é que faz terapia, como é que é a terapia online. Eu também faço online. Quer saber como é que é? É só chamar a gente no direct. Tá legal? Tiago, um beijo. Muito obrigada. Fica com Deus. Tenha uma noite abençoada. Obrigado. Boa semana, tá? Gente, estão perguntando qual é o meu? Eu agradeço o convite. Boa noite para todo mundo. Nada, obrigado, que isso. Muito obrigada, gente. Gente, olha só. O meu Instagram tá aqui, tá? Entra aí, ó, daioliveira.psicanalista, tá bom? Vocês vão me achar aí, tá? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês, tá? Boa semana. Obrigadão, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau.